Glória a Deus, né? Bom demais. Bom estar aqui com você mais um dia, mais uma manhã, dia 14 de março de 2024. Eu quero falar com você hoje sobre a vida eterna. Nós temos falado aí sobre essa vontade de Deus, falado sobre o altar. E Jesus, ele sempre se referiu a Deus como Pai. Paz do Senhor, Glaucia, Kelly, Paulinho, Isabela, glória a Deus. Jesus, ele sempre se referia a Deus como Pai. Você pode ler a Bíblia várias e várias vezes, você vai ver, né? Eu vim para cumprir a vontade do meu Pai, mas no princípio não era assim que meu Pai desejava. E ele estabelece esse reino em uma paternidade. E muitas pessoas têm muita dificuldade de ver realmente Deus como Pai, né? Por talvez a sua referência paterna não tenha sido algo muito bom, alguns traumas. E eu preciso te dizer que a paternidade de Deus é uma paternidade em amor, é uma paternidade em graça, uma paternidade em misericórdia. E Ele deseja que você transfira essa paternidade para outras pessoas que não o conhecem, para outras pessoas que não têm um relacionamento com Ele. A graça chegou na sua vida. Você conhece a Cristo, você decidiu escutar a palavra de Deus e glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Só que algumas pessoas, elas estão distantes ainda dessa paternidade de Deus, distantes dessa graça, desse amor de Deus. E quando a pessoa ela não conhece isso, a vida dela ela se resume a esse campo físico, a esse mundo físico que em breve vai passar. Viveremos no máximo 80, 90 anos, 100 anos, né, se assim Deus permitir. Mas a nossa vida ela não se resume a isso. E quando você entende essa paternidade de Deus, você entende que o plano dele para você não é apenas para esse mundo. O plano dele é um plano eterno, é um reino eterno. E todas as vezes que você decide se relacionar com Ele, buscar Ele, escutar a voz dele e obedecê-lo, você está dizendo para Ele que você sabe que Ele tem o melhor para você. Então, quando Jesus veio nessa terra, uma vez Ele disse: olha, a minha comida consiste em fazer a vontade do meu Pai. Ou seja, se até Jesus se nutria, se fortalecia quando Ele fazia a vontade de Deus, o que sobra de nós? Quando Jesus fala, a minha comida consiste em fazer a vontade do meu Pai, Ele estava dizendo exatamente isso. Eu me fortaleço quando eu faço a vontade do meu Pai. Então, quando a gente se reúne aqui, quando a gente começa a compartilhar uma palavra, quando você fecha a porta do seu quarto, quando você começa a orar, quando você procura uma palavra, você está alimentando o seu espírito com o intuito de direcioná-lo a essa vida eterna, com o intuito de direcioná-lo a essa eternidade em amor, em graça, que muitas pessoas não conhecem. E qual é o intuito disso? O intuito é que outras pessoas entrem por aquela porta estreita que nós falamos ontem, do reino de Deus, para que outras pessoas conheçam a Deus através da sua vida, para que outras pessoas conheçam a graça de Deus através da graça dele que Ele manifestou na sua vida, por aquilo que Ele te libertou, por aquilo que Ele te salvou, por aquilo que Ele te curou. Só que Jesus, Ele caminhou nessa terra e Ele veio para os seus e os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, Deus lhe deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Lembra dessa passagem? Está lá em João. Engraçado que Jesus ele veio e ele estava num contexto extremamente religioso, onde as pessoas daquela época tinham os fariseus, os escribas. Bom dia, Luciene. E quando a gente fala de fariseu, quando a gente fala de escriba, hoje parece que é um tom pejorativo. Mas naquela época, os fariseus, os escribas da lei, né, alguns intérpretes da lei, eram pessoas
letradas, eram pessoas privilegiadas que tinham direito de estudar a palavra de Deus, por questões de linhagens hereditárias, por questões econômicas. Então eram pessoas que detinham conhecimento da palavra de Deus. Só que apenas a letra não é suficiente, você precisa conhecer de quem a Bíblia está falando. É por isso que eu bato tanto em um relacionamento com Deus, porque a Bíblia ela é a palavra de Deus, mas se a gente olhar para ela de uma maneira muito teórica, muito teológica, a gente não consegue acessar o coração de Deus. Porque se a gente mergulhar dessa forma aqui, apenas histórica, de uma forma letrada mesmo, olhar para isso aqui, mergulhar e colocar um peso sobre as pessoas, a gente não consegue conhecer o coração de Cristo. E Jesus, lá em Lucas 10, verso 25, fala que certa vez um homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova. E lhe perguntou: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Primeiro ponto, algumas pessoas querem colocar Jesus à prova. Algumas pessoas querem colocar esse relacionamento com o Pai à prova. E você lembra que quando eu digo que sempre que uma pessoa perguntava alguma coisa para Jesus, qual que era a resposta dele? A pergunta podia não ter nada a ver com a resposta dele, mas a resposta dele era sempre direcionando ao reino eterno, ao reino de Deus, à paternidade celestial de Deus. E aqui ele falou assim: o que está escrito na lei? Como você a entende? Chega um cara letrado, intérprete da lei, e certamente tinha uma boa postura, uma boa conduta, uma boa reputação frente aos homens da época, e quer colocar Jesus à prova, perguntando: o que farei para herdar a vida eterna? E aí Jesus fala: o que está escrito e como você a entende? Essa resposta de Jesus, ele vai abrir espaço para o ensinamento que ele quer dar, futuro, de uma vida prática daqueles que herdam a vida eterna. Porque não adianta você saber o que está escrito, você tem que entender da maneira que Deus queira que você entenda. Não adianta você decorar versículos, capítulos, não adianta você abrir a Bíblia, ler, sem a presença do Espírito Santo e introduzir isso no seu espírito de uma forma agradável, de uma forma única. Isso é muito importante. Primeiro, você precisa conhecer o que está escrito. Segundo, você precisa entender da maneira que Deus quer que você entenda. E aí o homem respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse: você respondeu corretamente. Faça isto e viverá. Esse ensinamento que ele deu, ame o seu Deus e ame o seu próximo como a ti mesmo, foi algo que Jesus sintetizou. Na lei mosaica tinha vários mandamentos. Você pode ler lá em Gênesis, Êxodo. Você vai entender mais sobre os mandamentos, mas esse mandamento aqui, essa sintetização de amar a Deus sobre todas as coisas, né? É um mandamento vertical. E ame as pessoas, ame o próximo como você mesmo, um mandamento horizontal. Foi uma síntese que Jesus fez, resumindo toda a vontade de Deus. Então aquele homem sabia o que Jesus falava. Ele caminhava com Jesus. Mas mesmo assim, no seu orgulho religioso, ele queria colocar Jesus à prova. E qual era o cargo dele? Aqui no verso 27, 25 fala que ele era um intérprete da lei. Ou seja, ele tinha um cargo, tinha um título ali dentro do contexto religioso. Então segura isso aí. Mas aí Jesus falou: faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é meu próximo? Ou seja, algumas pessoas fazem algumas perguntas para Jesus que não são para trazer entendimento, são para justificar algumas falhas, são para justificar
algumas fraquezas. E Deus não se agrada disso. Deus, Ele quer um coração sincero, um coração prático, um coração que fala, olha, eu não consigo fazer isso. Eu não consigo amar aquela pessoa, Deus. Rodolfo, como assim? Deus quer de você a verdade e não a perfeição. Deus quer que você fale para Ele aquilo que você está sentindo. A partir disso, Ele vai moldar em você aquilo que Ele deseja. Então a gente precisa ter um coração sincero diante de Deus. Hebreus 10 fala isso. Cheguemos a Deus com um coração sincero, com ousadia na fé. Não adianta a gente enfeitar muito. Não adianta a gente se colocar atrás de um cargo que a gente tem na igreja, atrás de um título que a gente tem. Ah, mas você é pastor, ah, você é isso. Isso são coisas de homens. A unção vem de Deus. A unção vem de Deus. Deus quer que você atraia Ele com um coração sincero, com um coração contrito na presença dEle. Deus, Ele não vai se convencer através das suas justificativas. Ele não cai nessa. São as pessoas que caem nessa. A gente precisa ser mais prático com Deus, mais verdadeiro. Sabe, nós erramos, nós falhamos. Eu falo para você que hoje, eu não tenho dificuldade às vezes de conhecer algumas coisas da palavra de Deus. Mas eu tenho dificuldade em ter o meu coração reto, pronto, preparado para cumprir a vontade de Deus, porque às vezes Deus quer que a gente ame algumas pessoas que é muito difícil. Pessoas que te caluniam, pessoas que te perseguem, pessoas que te atacam, pessoas que falam mal de você nas costas, pessoas que mentem para você. E aí a gente tem que ir para a presença de Deus e falar, Deus, eu não aguento isso. Como que o Senhor quer que eu faça isso, Deus? Olha o que fizeram, olha isso, olha aquilo. E aí a gente chora, a gente quebranta, a gente abre o coração, a gente fala a verdade para Deus. E aí Deus vem e vai te preparando, vai te preparando. Então talvez o nosso desafio não é conhecer, é ter o coração pronto para cumprir aquilo que Ele quer. E a gente está no processo, a gente está na caminhada. E Ele vai te moldar à medida que você se aproxima dEle, você pode ter certeza disso. Amém. Dai-me um coração igual ao teu, mestre. Amém. Deus quer os verdadeiros adoradores. Quem é verdadeiro adorador? Aquele que fala a verdade em espírito, aquele que não omite, aquele que não fica enfeitando. Sabe, isso é tão prático, isso é tão profundo, porque Deus, Ele vai te usar à medida que você se abrir para Ele. Aqui, um pouco adiante, Ele falou assim, né? Quem é meu próximo? Uma pergunta para justificar. Tipo assim, eu não sei quem é meu próximo, Deus. Eu já tenho o meu cargo ali, eu já tenho o meu título ali, está tudo bem. E aí Jesus fala, oh Jesus. Jesus prosseguiu dizendo, um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho. E vendo aquele homem, passou de largo, ou seja, passou distante. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e vendo-o, passou de largo, passou distante. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou perto do homem. E vendo-o, compadeceu-se dele. E aproximando-se, fez curativos nos ferimentos, aplicando óleo e vinho, colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou para a hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e entregou ao hospedeiro, dizendo, cuide deste homem, e se você gastar algo mais, eu farei o reembolso quando eu voltar. Sabe, tem algumas chaves aqui que eu queria deixar no seu coração. Jesus não falou sobre 3 pessoas à toa. A primeira pessoa que Jesus falou que passou, você entendeu a história. Alguns ladrões pegaram aquele homem,
roubaram tudo dele, deixou ele semi-morto, deixou ele sem roupa, e um sacerdote passou. Um sacerdote. Aonde? O que a Bíblia fala? Um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Estava descendo de onde? Do templo. Aonde que o sacerdote trabalhava? No templo. A Bíblia fala que ele estava de Jerusalém para Jericó. A função do sacerdote era realmente ministrar no templo, trazer de Deus para as pessoas. E aquele sacerdote passou distante daquele homem. Distante daquele homem. De igual modo, um levita. Qual que era a função do levita? O serviço do templo. Diferente do sacerdote, mas ele cuidava do serviço do templo. Passou o quê? Distante. E o samaritano passou perto. Quem era o samaritano? Aquele que não se dava com os judeus da época, por uma questão histórica, desde a divisão do reino de Israel. Depois a gente fala sobre isso. Mas a Bíblia fala que aquele samaritano passou perto e compadeceu. É como se aquele sacerdote, aquele levita, estivesse dizendo o seguinte: eu não tenho nada a ver com isso. A minha questão é no templo, o meu serviço é no templo, eu já fiz para Deus o que eu poderia ter feito. É como se aquele sacerdote, aquele levita falasse assim: eu só trabalho lá dentro, porque Deus me levantou para isso. Você está entendendo? Faz sentido para você? Aquele homem semi-morto, nu, ferido, e passaram duas pessoas que tinham um relacionamento com Deus, que conhecia a palavra, mas que não se compadeceu dele. Por que não se compadeceu? Porque viu, mas não chegou perto. Viu e não doeu no coração. Viu e disse que não era, viu e aparentemente não era problema deles. Mas a Bíblia fala que aquele samaritano, que era excluído do templo, porque os samaritanos adoravam a Deus no monte onde Jacó cavou o seu poço, ele viu e passou perto e se compadeceu. E o que ele fez? Curativos. Depois aplicou óleo e vinho. O que é o óleo? O óleo representa a unção. E vinho representa o sangue de Cristo, que lava todas as nossas feridas. E aquele homem deixa ele na hospedaria, coloca ele no seu próprio animal, ou seja, ele vai a pé, mas o cara vai em cima, porque não tem capacidade de andar. E Deus quer que aqui na frente, Jesus vai perguntar: qual desses parece ter sido o próximo? O intérprete da lei respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus respondeu: vá e faça o mesmo. Então fica claro que Jesus quer que a gente seja como o samaritano. Jesus ele não quer que a gente seja como o sacerdote, como o levita, que a sua única responsabilidade é cuidar das coisas dentro do templo. Mas ele quer que a gente tenha um coração do samaritano, que às vezes a gente não está adorando a Deus naquele templo que o sacerdote e o levita estão adorando, mas que a gente, por onde a gente está passando, o nosso coração está cheio de misericórdia e de graça do céu. É isso que Deus espera de você. É só assim que a gente vai herdar a vida eterna. É só assim que a gente vai entender a paternidade do nosso Deus. É só assim que a gente vai transferir a paternidade de Deus para as pessoas. E a Bíblia fala que ele derramou óleo e vinho. Ou seja, ande nessa terra cheio de óleo e de vinho, cheio da unção e exalando o perfume de Cristo, lavado com o sangue de Cristo. É só assim que você consegue exercer misericórdia sobre a vida das outras pessoas. Para Deus não importa o título que você tem. Para Deus importa se descendo de Jerusalém para Jericó, o seu coração tem misericórdia. Os seus olhos estão naqueles que precisam de algo. Para Deus não importa se você está exercendo com excelência na igreja. Para Deus importa se fora da igreja você também está sendo igreja. Para Deus não importa título, importa se você está carregando óleo e vinho. Óleo e vinho. Essa é a vida eterna. E deixa eu te contar um segredo.
você já está vivendo a vida eterna. Você só está do lado de cá. Você só vai passar uma porta. A morte é só um portal. Você já está vivendo a vida eterna. Você acredita nisso? Deus está com você. E deixa Ele falar o seu coração para onde Ele quer que você coloque os seus olhos. E aí você vai passar lá no seu serviço, na sua escola, no seu trabalho. Às vezes você vai ver alguém como esse homem que os ladrões pegaram e tiraram a roupa e roubaram tudo. Talvez não vai estar nessa situação, mas por dentro vai estar. Talvez por dentro a pessoa vai estar angustiada, depressiva, cheia de ansiedade. E você vai olhar para ela e vai passar perto dela e vai se compadecer dela. O seu espírito vai agitar. O seu espírito vai agitar. E o Espírito Santo vai falar para você assim, ó: derrama óleo e vinho sobre ela hoje, porque hoje eu quero curar ela. Então seja o samaritano na vida das pessoas. Não seja como o sacerdote e o levita que tem um tempo para cuidar, mas que não tem um coração cuidado. Seja como o samaritano que passa perto das pessoas. Sabe, abrace as pessoas. Escute as pessoas. Toque nas pessoas. É isso que Deus quer de você. Comece um grupinho na sua casa com 2, 3 pessoas. Comece a compartilhar a palavra. Sabe, seja a Bíblia. Seja aquela pessoa que vai hospedar essas pessoas com a graça de Deus. E aqui tem uma frase muito linda. Olha, cuide deste homem e se gastar algo mais, eu farei o reembolso quando eu voltar. Sabe o que Deus quer? Deus quer pessoas que paguem o preço por outros. Deus quer pessoas que paguem o preço por outras pessoas. Deus está atrás de pessoas que fazem isso, que estão dispostas a fazer isso. Isso é misericórdia. E Jesus, ele ensinou sobre misericórdia quando alguém lhe perguntou sobre a vida eterna. Eu quero encerrar com você com isso. Não existe vida eterna sem misericórdia. Não existe. Só que às vezes o orgulho religioso quer afastar a misericórdia de Deus das pessoas. Ah, você não vai para o céu por causa disso. Ah, você não vai por causa disso. Ah, não sei o quê. Isso não está nas nossas mãos, meus queridos. Está nas nossas mãos o poder de fazer o bem. Eu quero orar com você, declarando que você está cheio de óleo e vinho. E por onde você passar, o Espírito Santo vai despertar pessoas, vai despertar o seu espírito para olhar para algumas pessoas. Amém? Pessoas que estão à beira da morte, pessoas que estão com o espírito da morte, desejando a morte para acabar com alguma dor. Pessoas que perderam algumas coisas no caminho, pessoas que se frustraram no caminho, pessoas que já não conseguem sonhar mais. Deus vai nos colocar diante dessas pessoas. E o nosso coração vai se compadecer. E você vai derramar sobre ela óleo e vinho. E Deus está derramando uma nova unção na sua vida hoje. Amém? Você crê nisso? Eu quero orar com você. Orar pela sua vida, pela sua casa. Como tem sido bom, né? Esses momentos. E eu quero que você comece a falar com Deus. Peça para Deus, Deus, me dê esse olhar desse samaritano. Me dê esse olhar do samaritano. Não me faça ser como o sacerdote que passa e não vê. Não me faça ser como o levita que passa de longe, como se não fosse problema meu. Sabe? É isso. Amanhã às 6h07 a gente se encontra novamente aqui, para a honra e glória do Senhor Jesus. E se você chegou depois aqui na live, se você está escutando pelo Spotify também, vai lá no Spotify, escuta lá. Se você está escutando aqui no Spotify, compartilha com alguém, segue a gente. E vamos orar. Quero orar pela sua vida, pela sua casa.
Em nome de Jesus. Glória a Deus, Lidiane. Aleluia. Oh, Jesus. Nós te louvamos, Deus. Não há nada mais precioso, Deus, do que essa presença, Pai, do Senhor, meu Deus. Não há nada mais precioso, Deus, do que saber que é o Senhor que derrama essa unção, Pai. Essa graça, Deus, de olharmos para outras pessoas, Deus. Oh, Espírito Santo, orobassore, cantar, alabastor, Jesus. Não nos deixe, Pai, ser como o sacerdote, Deus, e o levita, que passa e olha como se não fosse problema nosso, Pai. Pai, nos dá o coração, Pai, desse samaritano, Deus, que olhou, Deus, se compadeceu. Nos dê esse coração, Deus, que decide pagar o preço pelas pessoas, Pai. Nos dê esse coração, Deus, que anda, Deus, carregando, Deus, a mensagem da vida eterna, meu Pai. Oh, Jesus, tira os nossos olhos, Pai, da estrutura terrena, Pai, e coloca os nossos olhos, Deus, na vida eterna, Pai. Em nome de Jesus, visita essa pessoa, Deus, que está me escutando, Pai. Derrama sobre ela, Pai, essa unção, que ela ande nessa terra, Deus, carregada de óleo, de vinho, Pai, de graça. Ei, Jesus, cuida dela, Pai. Dê a ela provisão para ela, para que ela seja provisão na vida de quem não tem, meu Pai. Dê a ela o teu amor, Pai, dê a ela a tua visão, o teu olhar. Em nome de Jesus, meu Pai, em nome de Jesus. Visita, Deus, o casamento dessa pessoa, Deus, visita, Deus, as finanças, visita a empresa, o emprego, Deus, a vida profissional. Derrama, Pai, uma unção, Deus, que desperta ela para um novo tempo, Deus. Dê a ela criatividade, dê a ela alegria, Deus. Dê a ela, Pai, sorriso, que todos os dias ao acordar, meu Pai, ela tenha, Deus, uma palavra de fé, uma palavra de graça, Deus, para declarar, Deus, na vida dela, meu Pai, em nome de Jesus. E que todos vejam, Deus, que é o Senhor que está fazendo na vida dela, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Assim nós oramos a Ti, Deus. Te agradecemos, Pai. Te agradecemos, meu Pai. Te agradecemos. Em nome de Jesus. E para a glória de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Bom demais. Glória a Deus pela sua vida, pela sua casa. Nós nos encontramos aqui amanhã, às 6 e 7. E você que é de Itaberaí, aos domingos, às 9 horas da manhã, na Igreja Elevar. Esse ministério lindo que Deus nos confiou. E nós temos um projeto também, um projeto Elevar Social, que a gente tem estendido as mãos para algumas pessoas, comprando medicamento, alimento, algumas consultas médicas. E tem uma irmã que está precisando de uma ajuda financeira para comprar o padrão de energia, colocar água na casa dela. Ela tem um barracãozinho, mas ela ainda paga aluguel. E ela precisa de uma ajuda para colocar essa estrutura de energia e água para ela mudar, para não pagar mais aluguel. E a gente ajudou ela com alguma questão, um pouco, mas a gente está abrindo aqui para você, se você tem um desejo de ajudar essa pessoa. Vamos postar o vídeo dela aqui no Instagram, da igreja também, para a gente estender a mão e fazer a obra na casa dela também. Amém? Fica atento aí, lá no Instagram a gente vai postar em breve, a gente grava um vídeo dela. E é isso. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, o seu dia. Louvado seja o nome do Senhor. Em nome de Jesus. Abraço para você e até amanhã.